Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você, aqui pela Rádio USP. E vamos para o próximo assunto em destaque, o colapso no sistema de saúde, que fica cada vez mais claro, com UTIs lotadas e pacientes graves em listas à espera de uma vaga. Esta semana, o ministro Paulo Guedes e o líder do governo na Câmara dos Deputados disseram em diferentes ocasiões que os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais deveriam ter comprado as vacinas no ano passado. Complementaram dizendo que o ministro Eduardo Pazuello é quem acabou fazendo isso. Essas falas incorreram em erros, pois quando o ex-ministro Mandetta saiu, ainda não havia vacinas disponíveis. E foi o ex-ministro Tais quem afirmou acordo com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Por outro lado, coube ao Instituto Butantan celebrar o acordo para a produção da Coronavac. Ambas, vacinas já estão sendo distribuídas à população. Mas será que esse descompasso que verificamos na pasta da saúde também ocorre em outros ministérios? Como é que está atuando, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente? Será que ele passa por um problema similar? É o que eu vou conversar agora com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, Escola de Comunicações e Artes, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Vamos lá, professor, será que é possível estabelecer um paralelo, então, em relação à área da saúde e do meio ambiente? Qual é a sua avaliação sobre a atuação do Ministério do Meio Ambiente ao longo dos últimos 2 anos? Bom, os dois exemplos que você deu, Roxane, eles são muito didáticos porque eles mostram que há sempre uma tentativa do governo de recriar o passado, modificando a realidade. Então, muitas vezes, o governo, diante de uma situação pouco positiva, ou uma situação ruim, integrantes do governo ou da sua chamada tropa de choque, vêm dar declarações modificando o que ocorreu no passado, e isso não tem sido diferente. Por exemplo, quando o governo colocou a culpa nas ONGs pelos incêndios na Amazônia, pelas queimadas na Amazônia, ou como ocorreu, e nisso várias vezes, tentou-se vender a ideia de que quem colocava fogo eram os índios, os caboclos, e que isso fazia parte de um processo natural de plantio, e aí ficava aquela situação, Bom, se são só os índios e caboclos que estão colocando fogo na mata para limpar o seu roçado, o que justificaria de um ano para o outro um crescimento ao redor aí de 25%, 30% na quantidade nas áreas queimadas, Será que a população indígena estava crescendo tão assustadoramente, assim, a taxas tão grandes, Então, são vários os exemplos de que o governo tenta recriar essa realidade, ele tenta modificar os fatos, assim como vem acontecendo no Ministério da Saúde. E também, como ocorreu no Ministério da Saúde, quando o Pazuello assume o ministério, houve um desmonte no Ministério do Meio Ambiente da estrutura ministerial. Então, foram vários os cargos que foram, onde ocorreu a substituição de pessoal técnico por militares, sem a devida formação na área, ou mesmo cargos que foram extintos, ou as pessoas foram remanejadas sem a devida substituição. Então, isso já é fato, que esse desmonte vem ocorrendo. Houve um afrouxamento da fiscalização e atitudes e declarações que incentivam, no caso do meio ambiente, o garimpo ilegal, o desmatamento, as queimadas, elas guardam muita similaridade a declarações ou atitudes que o presidente vem tomando ao longo aí do ano passado, também deste ano, aonde vai a confraternizações, aglomerações, incentiva esse tipo de manifestação, sem uso de máscara, questionava as vacinas, a eficácia das vacinas, tentava reduzir essa doença, a Covid é uma simples gripezinha, e isso de maneira repetitiva, não foi... Mas a pessoa no início da doença pode ter falado, não, isso é uma gripe, não, isso de maneira repetitiva. E isso também ocorre no meio ambiente quando ele tenta colocar a situação ambiental como não sendo uma situação grave, como não sendo uma situação
ruim, cujos impactos podem ser extremamente negativos. E o uso, né, de uma tropa de choque, né, outros ministros e parlamentares para modificar essa verdade, como eu disse agora há pouco. Então, essa estratégia que a gente verifica no Ministério da Saúde, né, que a gente tem verificado até agora no Ministério da Saúde, ela não é uma exclusividade daquele ministério, porque ela também se verifica no Ministério do Meio Ambiente. Obviamente que as repercussões no caso da saúde têm sido muito mais graves, porque tem afetado a população de uma maneira estarrecedora, né, a quantidade de mortos por dia, ela não se assemelha a absolutamente nada verificado, né, ao longo da história do Brasil, mas as estratégias elas são muito similares. Agora, professor Pedro, há alguma perspectiva de isso mudar? Como é que o senhor vê? Bom, Roxane, o que poderá acontecer é uma mudança na retórica, ou seja, é possível que em determinados momentos o presidente Bolsonaro ou ministros eles venham com alguma tentativa de suavizar o que está acontecendo, não, vamos mudar, vamos aumentar a fiscalização, vamos aumentar a punição aos crimes, mas o que a gente tem verificado, pelo menos em relação à saúde, é que com uma frequência muito grande, o presidente ele assume uma determinada postura nova, né, passa a usar máscara, ou passa a defender a vacina, aí no dia seguinte ele volta aos velhos hábitos. Então, eu acredito que poderá ocorrer alguma mudança em termos retóricos, tendo em vista, inclusive, a pressão do governo Biden em relação à preservação da Amazônia. É importante lembrar que agora em abril tem a Cúpula do Clima, organizada pelos Estados Unidos, e certamente a questão da Amazônia vai ocupar um destaque muito grande. Então, é muito provável que, em função dessas pressões, o presidente Bolsonaro ele mude a retórica, mas não que isso signifique uma mudança de atitude de fato, ou seja, é alguma coisa que ele pode mudar hoje, mas amanhã ele volta aos velhos hábitos, como tem acontecido na saúde, infelizmente. Preocupante no meio ambiente, mas muito mais preocupante e grave na saúde, mas é bem pertinente esse paralelo. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, com a gente sempre às sextas. Você pode acompanhar nossas publicações em nosso portal Jornal da USP ou no canal no YouTube O Ambiente é Nosso Meio. É só você buscar, acompanhar e compartilhar. Professor, muito obrigada e até a próxima semana. Eu que agradeço a oportunidade de trazer essas reflexões a todos. Uma boa semana.